Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Narciso Montoto e aqui falamos sobre como a palavra de Deus pode transformar nossas emoções e nos guiar em tempos difíceis. Hoje, quero te contar uma história sobre o medo. Aquele sentimento que todos nós já enfrentamos em algum momento de nossa vida. Talvez você esteja passando por isso agora, sentindo-se paralisado diante de uma situação desafiadora. Mas, e se eu te dissesse que o medo não precisa ter a última palavra na sua vida? Fique comigo até o final, porque essa jornada pode mudar a forma como você enfrenta os seus medos. Imagine um jovem, sozinho, no meio de um campo, com apenas uma funda e algumas pedras. À sua frente, um gigante armado até os dentes, desafiando tudo que ele acreditava. Esse jovem poderia ter sido consumido pelo medo, mas ele escolheu enfrentar o desafio de uma maneira que poucos entendem. Você já deve saber de quem eu estou falando, certo? Davi diante de Golias. Mas essa história não é só sobre Davi, ela também é sobre mim e você, enfrentando os gigantes que aparecem na nossa vida. E hoje vamos descobrir juntos como a fé pode transformar o medo em coragem. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus nos dá uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade que mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. O medo nos faz esquecer quem está ao nosso lado. Mas, quando lembramos que Deus caminha conosco, o medo perde a sua força. Pensa comigo, Davi não era o mais forte, o mais preparado ou o mais experiente. Ele era apenas um pastor de ovelhas, com uma fé inabalável em Deus. Enquanto todo o exército de Israel tremia diante de Golias, Davi tinha algo que os outros não tinham: a certeza de que Deus estava com ele. O medo paralisou guerreiros experientes, mas a confiança em Deus deu coragem a um simples jovem. O que fez a diferença? O foco. Enquanto o exército via o tamanho do gigante Golias, Davi via o tamanho do seu Deus. E é isso que nós precisamos aprender hoje. O medo diminui quando aumentamos a nossa confiança em Deus. Agora, vamos trazer essa história para a nossa vida. Como podemos vencer o medo que enfrentamos todos os dias? Aqui estão 3 passos práticos que podem transformar sua forma de lidar com o medo. Primeiro, identifique o seu gigante. Davi sabia exatamente quem era seu inimigo: Golias. Muitas vezes, nossos medos são vagos, indefinidos, e isso os torna ainda maiores. Identifique o que está te paralisando. É o medo do fracasso? Da rejeição? Da solidão? Nomeie seu gigante, porque só assim você saberá contra o que está lutando. Lembre-se de quem está com você. O segredo de Davi não era a pedra ou a funda, mas a confiança em Deus. Aí está a segunda. Saiba quem está com você. Isaías 41:10 nos lembra: eu sou contigo.
Quando o medo tentar te dominar, lembre-se dessa promessa. Deus não te abandona no meio da batalha. Ele luta ao seu lado. Terceiro, dê o primeiro passo com coragem. Davi não ficou esperando o medo passar. Ele correu em direção ao gigante. Às vezes nós precisamos agir, mesmo quando o medo ainda está presente. A coragem não é a ausência de medo, entenda, mas a decisão de não deixar o medo te controlar. Dê o primeiro passo e confie que Deus fará o restante. Quero compartilhar uma história que me marcou muito com você. Conheci uma jovem que tinha pavor de falar em público. O medo era tão grande que ela evitava qualquer situação que precisasse se expor. Um dia, ela leu Isaías 41:10 e sentiu Deus falando profundamente ao seu coração. Ela decidiu então dar um pequeno passo. Falou para um grupo pequeno na igreja. Depois, outro passo, até que um dia ela estava falando para uma multidão. Ela me disse: o medo não desapareceu de uma vez, mas a cada passo que eu dava, Deus me fortalecia. O que mudou na vida dela não foi a ausência do medo, mas a presença de Deus em cada passo que ela dava. Talvez você esteja enfrentando um gigante agora mesmo. Pode ser o medo do futuro, o medo da rejeição, do fracasso, ou até mesmo o medo de não ser suficiente. Mas eu quero te lembrar, Deus está com você. O mesmo Deus que deu coragem a Davi está pronto hoje para te fortalecer. Identifique seu medo. Lembre-se de quem caminha ao seu lado e dê o primeiro passo com confiança. Agora, eu quero saber de você. Qual é o gigante que você está enfrentando? Como Deus tem te ajudado a lidar com o medo? Compartilha nos comentários. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E claro, se essa mensagem falou ao teu coração, envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho das notificações para que você continue recebendo reflexões práticas como essa. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.